Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aqui e que bom que você também está nos acompanhando aí pela internet. Glória a Deus. Tem gente que só pode vir ao culto domingo à noite, né? E hoje aproveitou, não é verdade? Que bênção. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 20. Inclusive você que está em casa também, por favor. Eu gostaria que você que está em casa pegasse a sua Bíblia. Porque a nossa mensagem de hoje, ela tem muitos textos que nós precisamos conferir. Então, eu preciso que você tenha a sua Bíblia aberta em mãos. Amém? João 20, 19 a 23. João 20, 19 a 23. Você achou? Vocês estão exercitando bastante hoje? Vamos exercitar mais uma vez, né? Fique de pé. João 20, a partir do 19. Ah, maravilha. Então diz assim a palavra. O título é Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Você pode repetir essa frase? Paz. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Nos encontramos aqui neste lugar preparado, Senhor, para glorificar ao Senhor, para te exaltar e te bendizer, pois só tu és digno de receber a adoração, só tu és digno de receber o louvor. Nós estamos aqui, meu Pai, para te adorar, para te cultuar, e pedimos a ti, Senhor, receba o nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos fale, portanto, através desta sua maravilhosa palavra. Deixou aberta a Bíblia aí no texto? Amém? Está com a Bíblia aberta aí? João 20, 19 a 23, nós estamos festejando a Páscoa, nós estamos celebrando a Páscoa, e para a gente poder entender o que é Páscoa, a gente tem que ir lá no Antigo Testamento. Muitas coisas, irmãos, no Novo Testamento, nós só conseguimos compreender, e até mesmo a história do ser humano, sofrimento do ser humano. Quem ouviu a mensagem domingo passado, falando a respeito do sofrimento, tem coisas que a gente só compreende mesmo indo lá no início de todas as coisas para a gente perceber, entender o que é que está acontecendo e por que está acontecendo. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre Páscoa, a gente já está se referindo, por exemplo, a uma realidade que aconteceu na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo, ele se entregou, quando ele se deu por nós, ali então aconteceu a Páscoa. Mas o que significa exatamente isso? Então, nós temos que ir para o simbolismo, primeiramente, para entender o que está acontecendo. Lá no Antigo Testamento, quem lembra das pragas que aconteceram no Egito. A 10ª praga, você lembra qual foi a 10ª praga? Hein? A morte dos primogênitos. E vocês lembram como é que os israelitas tiveram que se preparar
para a passagem do anjo da morte, para que o anjo da morte não entrasse na casa deles. Eles receberam uma ordem. Eles deveriam colocar um cordeiro dentro da casa deles. Eles deveriam cuidar deste cordeiro. Eles deveriam, se relacionar com este cordeiro, preparando este cordeiro para sacrificá-lo. E também o sangue deveria ser colocado nos umbrais das portas e das janelas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro, em família, a carne toda, não desperdiçar nada. E então o anjo da morte veio e feriu os egípcios, mas quando o anjo da morte passava na porta da casa dos israelitas e via aquele sangue nos umbrais das portas e das janelas, o anjo passava, ele passava direto. Então, essa palavra, passar, esta palavra em hebraico, ou pessar, ela veio se tornar esta palavra que nós conhecemos como Páscoa. Na verdade, a origem desta palavra, ou a tradução literal desta palavra, então, seria passagem, ou até mesmo pulo, porque o anjo passava, ele via o sangue e ele passava, mas isso tudo era figura daquilo que iria acontecer tantos anos depois com a vinda de Jesus Cristo. Então, o povo de Israel celebrou durante muitos anos a Páscoa, e para eles estavam celebrando a passagem do anjo pela casa, o livramento que eles tiveram. Mas muitos deles não entendiam de fato o que aquilo representava, o que aquilo significava. Aquilo só ficou claro mesmo com a vinda do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, as coisas ficaram mais claras. Na nova aliança, o Cordeiro de Deus é morto para nos livrar da morte eterna. Isso é a Páscoa. Nós precisamos fazer algumas considerações, pelo menos duas considerações, antes de entrar no texto propriamente dito. A primeira consideração que eu quero que os irmãos façam comigo é sobre a morte. A primeira vez que a Bíblia fala sobre morte foi antes dela acontecer. Antes da morte entrar no mundo, a palavra morte já estava lá. Em Gênesis capítulo 2, por exemplo, no versículo 17 está escrito assim: quando Deus falou para o homem que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, porém aquela do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comer, porque o dia que ele comesse daquele fruto, ele morreria. Está escrito assim, olha, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Repita comigo esta frase, irmãos. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, irmãos, pense comigo. Adão comeu. Primeiro, Eva comeu, ofereceu para Adão, Adão comeu. Deus diz assim: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu te pergunto, foi exatamente no dia que ele comeu que ele morreu? Adão, está escrito em Gênesis capítulo 5, versículo 5, que Adão viveu 930 anos. Então você pode ler o livro de Gênesis e ficar se indagando, mas espera aí, Deus disse que no dia em que ele comesse, ele morreria. Mas ele comeu e ainda viveu 930 anos. Como é que eu tenho que entender isso então? Como é que eu tenho que entender? Deus estava falando da morte de uma maneira mais ampla que geralmente o ser humano não entende. Deus estava dizendo assim: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E ele morreu.
no dia em que Adão comeu, ele morreu, mas não fisicamente. Ele morreu espiritualmente. Como assim? Morreu espiritualmente significa que ele foi desligado de Deus. Ele foi desligado de Deus. Então, ele continuou vivo ainda por muitos e muitos anos, vivo fisicamente, mas estava morto espiritualmente, porque ele estava desvinculado de Deus, ele estava desligado de Deus. É algo parecido com, imagina você, que você está com ferro quente, passando roupa, e de repente você vai lá, ou alguém puxa a tomada. O ferro esfria imediatamente? Não. Ele leva um tempo, sim ou não? Ele leva um tempo para esfriar, não é? Então, esse tirar da tomada é a morte espiritual. E o tempo que leva para que o ferro esfrie, até quando ele esfria, é a morte física. Você tem, por exemplo, um celular. Você põe o celular para carregar. À noite, geralmente, colocamos o celular para carregar. No dia seguinte, o celular está carregado. Você tira o celular do carregador. E você usa o celular o dia inteiro. No momento em que você tira o celular do carregador, o celular, ele descarrega imediatamente? Não, ele está carregado. Leva um tempo para ele descarregar. Assim também, existe a morte física, primeiramente, e como consequência da morte física, existe, primeiramente, a morte espiritual, e como consequência da morte espiritual, acontece a morte física. Então, veja bem, irmãos, é necessário entender isso. As coisas de Deus geralmente não se dão assim num estalo de dedos. Aquilo que a gente lê nas Escrituras geralmente não acontece assim automaticamente. Ela acontece num processo. E até mesmo a restauração, assim como a queda foi um processo, a restauração também é um processo. E essa é a segunda consideração. A consideração a respeito da restauração do ser humano. A primeira vez que houve derramamento de sangue foi no Jardim do Éden. Falamos hoje pela manhã sobre isso. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ora, se Deus fez vestimentas de peles para cobrir Adão e sua esposa, é porque um animal inocente teve que ser sacrificado. E mesmo um animal, para ser sacrificado, causa sofrimento, não é verdade? Alguém aqui já teve que matar o próprio cachorro? Ou pelo menos mandar matar? Porque estava sofrendo? E o próprio veterinário diz, tem que sacrificar? Ou sacrificar o seu cavalo, alguma coisa assim, imagina um sofrimento. Mas houve ali a necessidade do derramamento de sangue para que aquilo ali fosse sombra do que ainda viria pela frente. Aquele animal sacrificado lá no Jardim do Éden para cobrir o homem e a mulher, na verdade representava, simbolizava Jesus Cristo que havia de vir para fazer isso acontecer na prática. Era uma figura, era uma sombra. A Bíblia trata isso como sombra daquilo que era a realidade. Então, nós entendemos que primeiramente acontece a morte espiritual, para depois acontecer a morte física.
E também, primeiramente, acontece a restauração espiritual, para depois acontecer a restauração completa, a restauração física, porque alguém pode perguntar, e de vez em quando alguém me pergunta: ora, mas se Jesus Cristo veio, e se Ele se deu por nós, por que que nós ainda morremos? Nós estamos no processo, porque nós ainda estamos no processo da restauração. Espiritualmente nós já fomos restaurados. Espiritualmente o problema já foi solucionado, já foi resolvido. Mas a restauração completa, ainda estamos indo ao encontro dela. Se você conseguiu compreender isso, diga: eu entendi. Então ainda tem muita gente que não entendeu pelo jeito, né? Tem que explicar de novo? Se você entendeu, diga: eu entendi. Melhorou um pouco. Nós vamos refletir sobre o seguinte tema: os desdobramentos da crucificação do Senhor Jesus. Os desdobramentos da crucificação de Cristo. Em primeiro lugar, alguém pode perguntar: o que a cruz de Jesus, o que a crucificação de Jesus tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver. A crucificação de Jesus, ela veio justamente para possibilitar essa restauração da morte. Assim como a morte entrou no mundo por causa de um homem, seu nome, Adão, também por causa de um homem entrou a restauração, a vida, a vitória sobre a morte. Este é Jesus, que é também considerado o segundo Adão, que veio para desfazer o mal que Adão fez pela sua desobediência. Porque se pela desobediência de Adão entrou a morte, pela obediência de Cristo entrou a vida. E é justamente isso que nós precisamos entender. Assim como houve um processo na queda, há também um processo na restauração. É por isso que nós ainda morremos fisicamente, mas nunca mais morreremos espiritualmente. Porque espiritualmente estamos salvos, espiritualmente já fomos restaurados por causa da Páscoa, por causa do sacrifício vicário, substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Isso faz toda a diferença. E é justamente essa a primeira ou o primeiro desdobramento da crucificação de Cristo, que se chama paz. Repita comigo: paz com Deus. Novamente, paz com Deus. Olha o que está escrito no versículo 19 do texto lido. João 20, veja o texto novamente. João 20, 19 e 21, a primeira parte. Ou, diz a palavra: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Qual é o primeiro dia da semana, irmão? O primeiro dia da semana qual é? É domingo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E o versículo 21, a primeira parte: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Irmão, é isso aí. Você precisa compreender isso. Essa paz que eu tenho em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu tenho na minha alma, esta paz que você tem no teu espírito, é porque Jesus nos religou com o Pai. Olha,
Há um tipo de paz, a paz que nós desejamos é a paz completa. Não é verdade? Todos nós desejamos ter paz, nos cumprimentamos com paz, a paz do Senhor, Shalom, Eirene, a paz, essa paz que a gente quer, essa paz que a gente espera, essa paz que a gente deseja uns para os outros, é a ausência de sofrimento. É você não passar por sofrimento algum, é você não ter conflito nenhum, é você ter a sensação, aquela sensação de tranquilidade, aquela sensação de você estar num lugar, de repente, num lugar maravilhoso, numa pousada excelente, onde os garçons trazem a bandeja com casquinha de siri e mais suco de laranja ou limonada para você deitado na rede, de frente para o mar, e ele chega para você, sabe, está calor, mas você não está sentindo calor nenhum, porque ali está vindo uma brisa suave em cima de você, e você está dizendo assim, ai, que vontade de ficar aqui para sempre. Nunca mais sair daqui, ou coisa boa, essa sensação de prazer, sabe, essa sensação de satisfação permanente, contínua, ai, isso aqui está muito bom, ai, que vontade de ficar aqui, eu não quero mais sair desse lugar, eu quero viver aqui para sempre, mas não pode, você tem que voltar, você tem que trabalhar, você tem que sustentar a sua família, você tem teus compromissos. Então não é uma paz perene, não é uma paz eterna, é uma paz temporária. É uma paz que dura até onde o seu dinheiro aguenta, entre aspas. É a paz que você diz assim, eu não quero brigar com ninguém. Mas, meu irmão, esta paz completa, a gente só vai alcançá-la na glória, sabe por quê? Porque nem sempre essa paz completa, essa satisfação contínua, nem sempre ela depende só de nós. Às vezes você quer andar em paz com as pessoas, mas tem gente que não quer andar em paz contigo. E o que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 8? Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. A palavra do Senhor está dizendo assim, olha, aquilo que depender de você, você tem que fazer. Pode ser até que alguém esteja chateado com você. Passou por você, dê bom dia, dê boa tarde, dê boa noite, ainda que ela não fale contigo, mas a sua parte você faz. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Coloca a brasa viva sobre a cabeça dela. Ela não quer falar contigo, mas você fala com ela assim mesmo. Tem gente que diz assim, ela não quer falar comigo, eu não falo com ela também. Não, você é filho de Deus. Então, você como filho de Deus, você tem que ter esse diferencial na tua vida. Você não é como ela. Ela age daquele jeito porque ela é atribulada, mas você não. Você tem o Espírito de Deus residente dentro de você, então você tem que dizer boa noite. Bom dia, boa tarde, shalom, graça e paz, não importa, você tem que fazer a sua parte. Mas a paz que excede todo o entendimento, é essa paz que Jesus veio e falou com seus discípulos assim, paz seja convosco. Antes de experimentarmos essa paz completa, a gente tem que experimentar a paz com Deus. Porque você pode se perguntar assim, não sei se isso já aconteceu com você, você ficar pensando assim, meu Deus, eu estou tão angustiado, meu Deus, eu estou tão deprimido, meu Deus, eu estou tão ansioso, meu Deus, ninguém fica em paz quando está assim.
E a pessoa fica assim, mas a Bíblia fala de paz, a Bíblia fala tanto de paz, e eu leio a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus, eu tenho certeza da minha salvação, eu sou filho de Deus, mas como é que eu posso não estar me sentindo em paz? Você já viu o Filho de Deus, Jesus, melhor do que ele, ninguém. Mais saudável do que ele, ninguém. Mais são do que ele, ninguém. Uma mente mais sadia do que a de Jesus, ninguém tem. Mas ele disse lá, quando ele estava orando, antes daquela batalha que ele sabia que ia enfrentar, ele chamou os seus discípulos para orar com ele, os discípulos dormiam, e ele dizia assim, minha alma está triste, triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Para pensar, meu irmão. Uma alma triste até a morte. Que sofrimento aquele que Jesus sentiu. Que coisa terrível aquele peso que Jesus carregou. Como é que uma pessoa pode dizer que ela é feliz o tempo todo, que ela vive em paz o tempo todo, quando tantas pessoas ao seu redor estão mal? Quando tantas pessoas ao seu redor estão sofrendo? Então, uma pessoa que diz assim, eu não sofro com sofrimento alheio, não pode dizer que é de fato um discípulo de Jesus, porque um discípulo de Jesus se compadece dos outros que sofrem. A palavra do Senhor diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então é natural que a gente sofra com os que sofrem. Mas uma coisa é certa, antes de experimentar essa paz completa, eu e você já experimentamos a paz com Deus. E que paz é essa que nós estamos falando? Antes de se reconectar a Deus por meio de Jesus Cristo, qual é a condição do ser humano? O que a Bíblia fala do ser humano, da condição do ser humano, antes dele ser reconectado com Deus? Ei, lembre-se, antes do sacrifício de Jesus, a humanidade está perdida, a humanidade está como ovelhas sem pastor, está em trevas, sem saber qual é a saída, todos se desviam pelos seus próprios caminhos, sem saber para onde ir, como os cegos tateando no escuro. Eles não sabem absolutamente nada a respeito de Deus, dos planos de Deus para a sua própria salvação. O homem está perdido. Por quê? Porque ele se desligou de Deus. Por quê? Porque ele morreu espiritualmente. Quando o homem se desligou de Deus, ele morreu espiritualmente. Fale isso comigo para você gravar isso, por favor. Quando o homem pecou, ele se desligou de Deus. Quando o homem pecou, ele se desligou de Deus. Agora era necessário haver uma nova conexão. Então, veja bem, o que a Bíblia diz do ser humano antes dele se encontrar com Jesus, antes dele se reconectar com Deus através de Jesus? O que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus fala a respeito da condição humana? Aí sim, se você for muito rápido, você pode me acompanhar, mas se não for, não tem problema, apenas escute e preste bem atenção. A Bíblia diz que nós éramos mortos espirituais. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Amém? Quem vive em pecado está o quê? Morto. Quem vive em pecado está morto. Qual é a condição, portanto, do ser humano antes de se encontrar com Deus através de Jesus? Ele está morto. Já ouviu falar? The Walking Dead? Hã? The Walking Dead. Estão andando, estão respirando, estão comendo, se alimentando, estão se vestindo, estão vivendo, mas espiritualmente como estão? Mortos. O que mais a palavra de Deus nos diz a respeito da condição do ser humano antes dele se encontrar com Deus através da pessoa de Jesus? Sabe o que a palavra de Deus diz? Que o ser humano, antes de se encontrar com Deus na pessoa de Jesus Cristo, ele é filho da ira de Deus. Você já leu isso nas Escrituras? Hein? Eu acho engraçado. E outro dia eu estava vendo uma cena, não o programa, porque eu não assisto esses programas, mas eu estava vendo uma cena de um cantor gospel num programa da emissora mais falada e mais mal falada também no momento. E aí eu vi lá um cantor gospel cantando e ele cantava aquela música: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. E o pessoal lá na plateia assim. E a letra é bonita, né? Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Isso pode ser cantado para quem já nasceu de novo. Para quem ainda não nasceu de novo, o que as Escrituras falam? É horrível. Eu vou fazer qualquer hora dessa uma relação. E essa mensagem que eu estou pregando, por favor, você que está me assistindo aí pela internet, não pare agora, não. Tem uma curva ali na frente. Mas é o que a palavra de Deus diz a respeito da pessoa sem Deus. A pessoa, antes de se encontrar com Deus, ela está debaixo da ira de Deus. Você já leu o Salmo 90? Lá no versículo 9, diz assim: pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Já leu isso lá? Que ira é essa? Todos os nossos dias se passam na tua ira. Vejam, o salmista está onde? Antes de Cristo ou depois de Cristo? O salmista está antes de Cristo. Agora, se a gente for lá em Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3, está escrito assim: nos quais andastes outrora. Paulo falando a respeito da vida passada dos crentes, dos discípulos de Éfeso. Ele diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos do quê? Filhos da ira, como também os demais. O que a Escritura está dizendo? Que eu e você, antes de encontrarmos com Deus, na pessoa de Jesus, o que nós éramos? Filhos da ira. Filhos da ira. Mortos espirituais, filhos da ira, e como se não bastasse, inimigos de Deus.
dar um exemplo, irmão. Você chama uma pessoa para ir na sua casa, se a pessoa é sua conhecida, é sua colega de trabalho, se ela é sua colega de trabalho, se ela é sua, sei lá, a vizinha, não é difícil você conseguir levá-la na sua casa, é ou não é? Se você chegar para essa pessoa e disser assim, queria que você fosse lá na minha casa, eu vou fazer um bolo para a gente tomar um café à tarde. Vou fazer um café, vou fazer um bolo. De que você gosta? Bolo de quê? É difícil levar a pessoa na sua casa? É difícil levar um amigo na sua casa? Se você quiser levar, não é difícil. Ela pode até dar uma desculpa, dizer que não, hoje eu não posso, mas você vai estreitando os laços, daqui a pouco a pessoa está lá na tua casa tomando um café, comendo bolo com você. Mas quando você convida para um culto, quando você convida para ir à igreja, sabe, o culto para você pode ser uma coisa maravilhosa. Você pode sair daqui sorrindo à toa, dizendo, olha, o culto foi maravilhoso. Mas, quando você convida uma pessoa, geralmente, que ainda não teve um encontro com Deus, para ela, aquilo que para você é maravilhoso, para muitas dessas pessoas é uma chatice. Ai, aquele pastor não parava de falar nunca. Ai, eu não entendia nada do que ele falava. Ai, aquele povo cantando aquelas músicas que eu nunca ouvi na rádio. Ai, sabe? Agora, se você chegar para ela e dizer assim, vamos ali. Eu tenho uma casa, eu conheço um amigo que mora num sítio ali, indo para Petrópolis, pegando à direita ali. Como é o nome lá, hein, ô Fábio? Hein? Hã? Indo para Petrópolis, antes do pedágio, pega para a direita ali. Xerém. Você chega ali e diz assim, eu tenho um amigo que tem um sítio ali em Xerém, que olha, é maravilhoso, vai ter churrasco e samba o dia todo, cervejal. Ai, ela vai com uma satisfação, é uma alegria lá em Xerém, no sítio do Pagodinho. Sabe, aquilo que para você é bom, para ela não presta. Ela não é muito chegada. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que o ser humano, antes de conhecer a Deus, ele é inimigo de Deus. Está escrito Romanos 8:7. Olha lá. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Não quer dizer que a festa é pecado, não. Não quer dizer que Deus não gosta de festa, não. Mas as pessoas são mais chegadas à orgia, à luxúria, do que um ambiente, sabe, tranquilo. Um ambiente onde ninguém bebe, né? Um ambiente onde ninguém fuma, ninguém cheira. Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha que forte isso. Olha que palavra forte. A palavra está dizendo aqui que antes do ser humano se encontrar com Deus, ele é inimigo de Deus. E olha, nem sempre ele sabe, tá? Nem sempre, na maioria das vezes, ele não sabe que ele é
inimigo de Deus. E se você disser para ele que ele é inimigo de Deus, ele vai ficar chateado com você. Aí Jesus veio ao mundo com a gloriosa missão de destruir essa inimizade, fazendo a reconciliação entre nós e o Pai. Amém? Jesus veio a esse mundo com a gloriosa missão de destruir essa inimizade que existia entre o homem e Deus. Destruir a inimizade e criar a reconciliação. Você já viu uma reconciliação entre duas pessoas? Você já viu duas pessoas brigadas, às vezes até em família? Tem gente que briga e ficam sem se falar uma com a outra, já viu? Irmão sem falar com irmão, pai sem falar com filho, filha sem falar com a mãe. Uma coisa assim terrível quando isso acontece em família, é muito triste, é extremamente desagradável, mas acontece até entre família. E aí quando você vai ouvir tanto um lado quanto o outro, às vezes marido e mulher, os dois brigam e de repente os dois ficam inimigos um do outro. Quando você vai ouvir um lado e você vai ouvir o outro, é impressionante. Sempre o culpado é o outro. Não é verdade? Sempre o culpado é o outro. Mas quando a reconciliação acontece, é uma coisa linda. Quando Deus nos usa para criarmos a reconciliação entre pessoas que estavam inimigas, uma era inimiga da outra, e uma coisa linda acontece. Mas, meu irmão, nada se compara a esta reconciliação que Jesus criou entre nós e o Pai. E isto, na Bíblia, se chama paz. Paz com Deus. Então, se alguém disser para você assim, você pode até estar tomando um remédio que alguém acha que uma pessoa que tem paz não precisa. Não é? Os crentes sofrem muito com isso. Porque a Bíblia fala tanto de paz. E a pessoa vai ao médico. De repente o coração dela está quase que saindo pela boca. De repente a pessoa está com crise. Aquelas crises de ansiedade, de pânico. A pessoa está com um monte de coisa. Ela vai ao médico, o médico vai e passa um remedinho com tarja preta, um Rivotril, alguma coisa desse tipo. Ela entra em crise e diz assim, como posso? Eu que tenho a paz de Deus, vou ter que tomar esse remédio? Olha, meu irmão, antes de você ter paz completa, que só na glória todos nós vamos ter essa paz completa, nós temos algo que é inabalável, inegociável, insubstituível, inexorável, que se chama paz com Deus. A paz com Deus, o que é? É a reconciliação que Jesus fez na cruz. Nós éramos inimigos de Deus. Deixamos de ser inimigos de Deus porque Jesus levou a nossa culpa sobre ele. Jesus assumiu o nosso lugar diante do Pai, ele se colocou diante do Pai e disse assim, Pai, a culpa deles é minha. Até naquele momento em que as pessoas estavam ali gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quando as pessoas estavam debochando de Jesus, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que fazem. Jesus tomou a nossa culpa para Ele e fez a reconciliação entre nós e o Pai. Ele levou a culpa sobre Ele. Isso é a nossa paz. Esta é a paz com Deus. Antes de termos paz, a paz de Deus, nós temos que ter a paz com Deus.
Ninguém que não tenha paz com Deus pode ter algum dia a paz de Deus. Porque a paz de Deus nasce com a paz com Deus. A paz de Deus excede todo entendimento. Não dá para você entender. Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, assim, ó: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Você vai lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 20, 21 e 22, está escrito assim, olha: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Repita comigo essa frase, por favor. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. O que Jesus fez lá na cruz do Calvário? Jesus fez o quê? Jesus criou a nossa paz. Ele estabeleceu a nossa paz com Deus. Ele fez a nossa reconciliação com Deus. Ele criou a nossa paz com Deus. De novo, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele que? Dele, o sangue. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, ou seja, do seu sangue, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso é um mistério maravilhoso. Isso é um mistério revelado. A paz com Deus. A paz com Deus. Essa paz, ela excede todo entendimento. João 14, 27, Jesus disse assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo. Não vou lá dou como o mundo a dá. De que paz é essa que Jesus estava falando? Existia na época de Jesus, quando o Império Romano era ali o dominador do mundo conhecido na época, a chamada Pax Romana. A Pax Romana era o seguinte: Roma dominava o país e dizia assim: olha, vocês pagam imposto para nós e a gente protege vocês. Não existia polícia na época, não existia exército na época, não existia civilização organizada na época. A civilização mais organizada era o Império Romano. Então eles diziam assim: querem viver em paz? Paguem os impostos para nós. Era um serviço parecido com o serviço dos milicianos. Você paga e a gente protege vocês. Entre aspas. Pax Romana. Jesus disse assim: minha paz vos dou. Não tem nada a ver com a paz do mundo. É a minha paz. Esse é o principal desdobramento da crucificação de Cristo. Segundo lugar, ele nos deu a evangelização da paz. Veja, a palavra evangelização inclui a palavra ação, amém? Então, o que é evangelização? É a ação de evangelizar. E esse evangelho é o evangelho da paz. Então, por isso que eu estou dizendo, esse segundo desmembramento aqui, ou desdobramento, é a evangelização da paz. Olha o que diz o versículo 21 de João 20. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, eu criei a paz entre vocês e o Pai. Assim como o Pai me enviou com essa missão, eu agora envio vocês. E essa palavra enviar é a palavra que dá origem à palavra apóstolo. E a palavra apóstolo quer dizer justamente isso. Ele que é enviado com uma mensagem, enviado com uma missão. E é interessante também que está escrito lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1, falando de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo, apóstolo, ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Por que Jesus é chamado de apóstolo? Porque ele veio enviado do Pai. E ele também nos envia. Ele diz assim: como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim é também a nossa missão. A missão nossa é de levar a paz às pessoas, é de levar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Amém? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, 18, está escrito assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu e você recebemos o ministério da evangelização da paz, ou seja, de enviar a paz às outras pessoas, ou seja, de levar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Jesus tornou possível a nossa paz com Deus, substituindo cada um de nós na cruz. Ele nos deu a missão de levar essa mensagem ao maior número de pessoas. Irmãos, aproveitemos essa oportunidade. Esse tempo de pandemia não é um tempo para a gente se esconder. É um tempo para a gente revelar a mensagem. É um tempo para a gente dizer: olha, é tempo de voltar, é tempo de se reconciliar com Deus. Porque enquanto o ser humano, ele é inimigo de Deus, enquanto o ser humano está lá, antes de conhecer a Deus, ele é filho da ira, mas é óbvio que ele precisa ouvir essa mensagem que nós ouvimos. E durante a pandemia está todo mundo quebrado, está todo mundo moído. Agora é a hora da gente chegar perto daquela pessoa, sabe? Altiva, de dura cerviz. Agora é a hora de a gente chegar para ela e dizer: existe uma mensagem para você. Esse é o melhor momento. É o momento em que as pessoas estão quebrantadas, sem saber o que fazer. E tem mais uma coisa: ore por elas. Antes de chegar com a mensagem do Evangelho para elas, ore por elas. Pode ser até um parente seu, ore por ela. Deus fala com fulano, Deus quebranta Beltrano, Deus é minha filha, Deus é meu neto, Deus é minha mãe, Deus é meu irmão, olha meu pai, quebranta. Agora, por favor, irmão, quando Deus começar a quebrantar, não pede a Deus para Deus levantar a mão, não. Deus, por favor, meu filho não. Você ama mesmo? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, vai soar duro isso também, mas é melhor você ver uma pessoa ir para a glória cedo do que ir para o inferno tarde. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. A pessoa fica vivendo na terra, não acontece nada de sofrimento com aquela pessoa,
Porque você está sempre pedindo, Deus, não deixa meu filho sofrer, Deus, não deixa minha filha sofrer, Deus, não deixa, Deus, não, Deus, por favor, não deixa. E aquela pessoa vai vivendo com o coração duro, até morrer. Agora, se a pessoa ela é disciplinada, se a pessoa ela recebe um corretivo, é muito mais fácil essa pessoa voltar correndo para os braços do Senhor. Então, meu irmão, pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra para estas pessoas que estão à sua volta. Fale da mensagem da cruz para ela. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. E levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa mensagem da cruz tem que ser levada. Nós temos que amar esta mensagem da cruz. Tem igreja por aí, meu irmão, que eu não quero estar no sapato dos líderes dessas igrejas que as pessoas entram e saem e não ouvem o evangelho. Pelo contrário, elas só ouvem notícia boa. Elas só ouvem coisas do tipo que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te dar vitória, que é tempo da tua vitória, que você é o melhor dessa terra, que você vai comer o melhor dessa terra, que você ia e as pessoas cada vez mais, tem gente que nem se encontrou com Deus ainda, já dizendo assim, falando dessa forma. Primeiro tem que ser a paz com Deus, irmão. A primeira coisa que tem que acontecer com o ser humano é a paz com Deus. Se depois ela puder desfrutar o melhor da paz que Deus vai permitir para a vida dela neste mundo, glória a Deus. Mas a primeira coisa que tem que acontecer é a paz com Deus. Se não acontecer a paz com Deus, não haverá a paz de Deus. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Em terceiro e último lugar, o poder para a evangelização da paz. É outro desdobramento da crucificação de Jesus. Está lá em versículo 22. Olha o que diz lá no versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ai, como eu queria um sopro desse. Oh, aleluia. Ai, se eu pudesse ensacar esse sopro. Jesus chega, ressuscitado, vira para os discípulos e diz para eles assim, olha, paz seja convosco, a paz está estabelecida. Vocês eram inimigos de Deus? Agora não são mais. Como o Senhor me enviou, eu envio vocês. Recebei o Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, eu não sei. Às vezes eu fico pensando que foi aqui que os discípulos se converteram. De verdade. Porque sem o Espírito Santo ninguém se converte. Sem o Espírito Santo as pessoas ouvem a palavra e não entendem. Sem o Espírito Santo a pessoa lê a Bíblia e não compreende nada. Eles ouviram, e a impressão que dá é que os discípulos não entenderam nada do que Jesus ensinava. Eles só foram entender depois, quando receberam o Espírito. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, você percebe nitidamente, e até mesmo os evangelhos no finalzinho, depois da ressurreição, os discípulos, eles vão compreendendo as coisas à medida que o tempo vai passando. Muitas coisas que Jesus havia falado, eles não compreenderam. Uma delas é quando Jesus disse para eles que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Eles simplesmente,
não entenderam do que Jesus estava falando. Como é que é ressuscitar o terceiro dia? Como é que é isso? E só foram lembrar disso depois, quando o anjo fala, ou quando eles veem Jesus ressuscitado. Até então, eles não haviam aceitado isso, recebido isso de forma clara dentro deles. E para levar essa mensagem, irmãos, adiante, só pelo Espírito de Deus. Quer ter coragem para evangelizar? Quer ter coragem para levar a paz de Deus? Seja cheio do Espírito. Quer ter coragem para levar a mensagem, ainda mais nos nossos dias, irmãos, que você não sabe nem como é que você fala. E aí, como é que você vai levar o Evangelho? Se não for com a ousadia do Espírito, se não for com o poder do Espírito, só o Espírito. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que só através do Espírito Santo de verdade, só através de uma grande unção do Espírito, as pessoas realmente se converterão. Só. Tem gente que não quer nem mais ouvir. Se você disser primeiro que você é crente, eles não querem nem mais te ouvir. Se não for pelo poder do Espírito, não adianta. E a confirmação de tudo isso que eu estou falando, irmãos, é que esse Jesus, ele é tão verdadeiro, que ele disse, antes de acontecesse, ele disse, vai acontecer isso comigo. E aconteceu. E depois ele disse, e no terceiro dia eu ressuscitarei. Um pastor americano, pregando a sua mensagem num domingo de Páscoa, ele pregou dizendo o que havia acontecido de sexta-feira a domingo, mas especialmente na sexta-feira. Que dia aquele? Eu quero que você se coloque no lugar dos discípulos naquela sexta-feira. Que dia aquele, quando Jesus foi morto, crucificado, e os discípulos que não haviam entendido muita coisa que Jesus havia ensinado, via lá o seu Senhor sendo crucificado, e as pessoas que passavam meneando a cabeça, pensando que ele estava lá por causa dos seus pecados, pensando que ele estava lá como um malfeitor, pensando que ele estava sendo crucificado pelo mal que ele havia feito, as pessoas também sem entender nada. E esse pastor, ele teve um lampejo, um insight de Deus. E ele disse, é sexta-feira, mas o domingo está chegando. Ele disse, relembrando o que estava acontecendo, é sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. Como é que está a sua vida, irmão? Você está na sexta-feira? Sua situação está difícil? O que você está passando que você pode dizer assim, eu estou realmente quebrado. Parece que nada funciona. Parece que nada dá certo. É sexta-feira. Pilatos reluta. O sinédrio conspira. A multidão calunia. Eles nem sequer imaginam que o domingo está chegando. É sexta-feira. Os discípulos fogem como ovelhas sem pastor. Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira.
Os romanos ferem o meu Jesus, eles o cobrem de cicatrizes, o coroam com espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus caminha para o Calvário, seu sangue escorre, seu corpo tropeça, seu espírito está aflito, mas você entende? É só sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, o mundo está ganhando. As pessoas estão pecando, e o mal está sorrindo. É sexta-feira. Os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz. Eles pregam seus pés naquela cruz e então eles o suspendem ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas deixe-me dizer-lhe algo, o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos se perguntam, o que aconteceu com o nosso rei? Os fariseus celebram, seu esquema funcionou, mas eles não sabem, é apenas sexta-feira, domingo está chegando. É sexta-feira, ele está pendurado na cruz, abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Pode alguém salvá-lo? A terra treme, o céu escurece. Meu rei entrega o seu espírito. É sexta-feira, a esperança foi perdida, a morte venceu, o pecado triunfou, Satanás dá gargalhadas. É sexta-feira, Jesus está morto, soldados montam guarda, uma pedra é colocada no lugar. Mas é sexta-feira, é apenas sexta-feira. O domingo está chegando. E eu fiquei pensando, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse ano que nós estamos vivendo, nas dificuldades, estamos no meio de uma pandemia, famílias estão se desfazendo, há muitos morrendo, há muitos sofrendo, mas eu queria dizer uma coisa para você, tenha bom ânimo, Jesus está voltando. Você que está aqui, participando deste culto esta noite, enfrente o que tiver que enfrentar, mas nunca se esqueça, nosso Jesus está voltando. Aleluia, aleluia, aleluia.